mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Lembrando que o Podinista é feita pela Spot, então vai lá dar essa força pra gente continuar esse projeto. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental e também sobre a nossa saúde assim completa, emocional, corpo, tudo junto dentro da medicina chinesa. Vocês vão adorar. Não esquece de seguir o Podinista que você também vai ajudar bastante a gente. Bom, vamos conhecer quem vai conversar com a gente hoje. Hoje eu tô aqui com a Carol Rosa, que é terapeuta integrativa. Isso mesmo. Bonito. Quer se apresentar um pouquinho para as pessoas te conhecerem? Então, muito obrigada, por estar aqui, com o convite de vocês. Meu nome é Carol Rosa, sou terapeuta integrativa e já trabalho na área de medicina chinesa há 14 anos. Já vivo, respiro, e a acupuntura mudou a minha vida. Muito legal. Bom, para quem não entende exatamente o que é acupuntura, já que a gente entrou nesse tema. Legal. Bom, a acupuntura é o ato de você ponturar pontos no corpo, Então, imagine que nós temos vários caminhos, várias ruas pelo corpo chamados de meridiano. E esses meridianos têm nomes e representam os nossos órgãos e vísceras. Então, quando você coloca uma agulha ou você faz um estímulo com outro material, você está acionando e ligando aquele ponto, Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, principalmente tem uma ansiedade alimentar, o que eu faço? Então, se eu coloco um ponto que vai tratar isso, então ele vai ajudar a diminuir essa ansiedade. Isso é muito bom, as pessoas sempre falam, de comer na ansiedade. Sim. E assim, a medicina chinesa, ela acaba trabalhando dessa forma integrativa, como você mesmo já se nomenclatura, Então, ela trabalha tudo no corpo. Nós somos um ser completo, Então, a acupuntura tem uma visão que a pessoa tem mente, corpo e espírito, O espírito no sentido de crenças, de pensamentos, A nossa saúde mental, Então, se eu vou tratar você, se você vem por uma queixa física, eu não vou tratar apenas uma queixa física. Às vezes uma dor na coluna pode ter a ver ali numa coluna lombar, pode ter a ver com a parte renal, na parte do rim, não o fígado, mas a parte energética dele. Então, eu vou tratar primeiro ali o rim associado a essa parte física que também vai ajudar, talvez por uma questão de medo ou por uma questão ali de alguma coisa que está te incomodando, está deixando você mais inquieta, então acaba auxiliando você como um todo. E você acha que, falando de saúde mental mesmo, a mente é a maior vilã, porque é ela que comanda tudo? Então, na verdade, o que é, O que é essa saúde mental? O que é a nossa mente, E a nossa saúde emocional? Tem diferença, Só que elas estão ligadas. Então, a nossa saúde mental tem a ver com os nossos pensamentos. Então, é a capacidade de você entender o que você está pensando. Então, uma mente sã, uma mente que está legal, que está saudável, vai ter pensamentos bons. Vai ser otimista, vai conseguir também entender as habilidades que tem e vai usar isso a seu favor, E, então, quando você está ali equilibrada, naturalmente você vai ter boas escolhas também. Sim. E assim, você até falou um pouquinho, a emoção, a nossa saúde emocional é a gente conseguir identificar os nossos sentimentos mesmo. Isso. E a mental é a gente conseguir não ter pensamentos ruins, porque eles vão acontecer, mas a gente conseguir equilibrar eles, é isso? É isso. Tanto um quanto o outro. Quanto a emoção também. Emoção e pensamento, nós somos seres humanos, então a gente vai ter pensamento ruim e vai ter pensamento bom. Qual é a diferença? Esse equilíbrio, quando a gente fala de saúde. Então, tanto saúde mental quanto emocional. Na medicina chinesa, a gente fala que a gente tem 5 emoções, como a gente tem 5 movimentos, 5 elementos, Eu vou falar aqui rapidamente, para vocês entenderem. Então, nós temos o elemento fogo, terra, metal, água e madeira. E cada um representa um órgão e uma emoção. Então, o fogo representa o coração, terra representa baço pâncreas, metal pulmão, água rim e madeira fígado. E quais emoções que eles representam? Então, alegria, os pensamentos, tristeza, medo e raiva. Isso são normais, isso são naturais. Mesmo a pessoa saudável, ela vai apresentar, Então, assim, o que não pode ficar fixo em algo. Então, a semana inteira estou triste, a semana toda não estou legal, já vai acender um alerta,
E também tem as variações dessas emoções. Então, entre a alegria, a pessoa pode estar eufórica ou apática, sem reação. Dentro dos pensamentos, quando fica aquele pensamento mais obsessivo, aí fica aquela coisa mais fixa, né? Ou então, aquela falta de memória, né? A tristeza, então, pode variar entre angústia, frustração. Dentro do medo, uma síndrome do pânico, né? Uma coisa mais séria, ou uma pessoa mais autoritária, né? A raiva, a irritabilidade, né? A ira, né? Ou até mesmo a frustração, né? E a submissão. Então, é você trazer esse equilíbrio, né? E sabendo que a hora vai estar um pouco para cima, a hora para baixo, mas é importante você identificar. Então, essa capacidade de você identificar as suas emoções. Que entra por um autoconhecimento. A gente tem que saber nomear os nossos próprios sentimentos para a gente validar eles e conseguir lutar ou até mesmo resolver do porquê eles chegaram até nós. É isso mesmo, é você gerenciar suas emoções. Então, assim, aí já parte para outro tema que é uma inteligência emocional. Uma coisa é você identificar, né, as suas emoções, outra coisa é você saber lidar com, identificar por que você ficou assim. Então, teve uma situação que você não gostou, estava ali, sei lá, numa reunião, e que você se sentiu muito incomodado, ficou muito brava, chegou na sua casa, o que você fez? Você comeu aquilo. Então, você foi lá, né, chegou aí e mandou brasa, vou comer isso aqui. Na verdade, você está comendo a sua emoção, né? Você não conseguiu identificar. Então, a inteligência emocional é isso, é um estado acima, né, de você identificar suas emoções. É além de você identificar, você saber o que fazer com ela. Isso é muito importante. Isso é um negócio que, assim, eu fico pensando que demanda muito trabalho a gente conseguir identificar a nossa própria emoção e validar ela, porque a gente vive e a gente sempre volta nesses assuntos, mas a gente vive numa rotina mesmo, muito intensa, e a gente às vezes não tem tempo de se ouvir, né? E quando a gente não se ouve, a gente não entende o que a gente está sentindo e a gente só vai fazendo mais do mesmo e entra naquilo que você falou, de que a gente se prende a alguns sentimentos, em algumas coisas e acha que vai viver com aquilo para sempre, né? E quando a gente vê que a gente está muito tempo, por exemplo, triste, muito tempo sentindo tristeza, isso já é um indício de desequilíbrio. Como que a medicina chinesa já vai tratar isso? Então, a medicina chinesa tem várias vertentes, tem várias técnicas dentro da medicina chinesa. A primeira que a gente pensa é a acupuntura, né? Só que existem outras, que são os pilares, né? Quais são os pilares, então? É a acupuntura, eu já vou falar um pouquinho mais dela. É a dietoterapia chinesa, é a fitoterapia chinesa, o exercício físico. Tem exercícios físicos dentro da medicina chinesa específicos também, mas pode ser os que a gente conhece, como caminhada, academia, né, musculação, e a nossa respiração. Então, esses são os 5 pilares para a gente cuidar da nossa saúde emocional, né, da nossa saúde mental e dos nossos comportamentos. Então, falando da acupuntura, né, só ressaltando. Então, quando a gente faz uma escolha de pontos, né, totalmente individualizada, daquilo que a pessoa precisa naquele momento, ou que já vem vindo, né, de muito tempo, vai proporcionar não somente um equilíbrio emocional, mas também de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que está mais apática, uma pessoa que está frustrada, ela não consegue ter um pensamento claro e ela também não tem energia para fazer. Aí falta planejamento e sai, né, levando a vida, ela não vive, né? Então eu costumo falar que é muito comum, né, depois de um tempo de tratamento, que as pessoas vão colhendo esses frutos. Então assim, Carol, nossa, eu mudei nisso, eu mudei naquilo, então é super bacana, né, associada ao tratamento. Aí a dietoterapia, né? O que é isso? Dietoterapia chinesa, mas você não é nutricionista, né? Qual que é a leitura disso dentro da medicina chinesa? Não é um alimento, a função do alimento, não é a caloria do alimento, é o calor, a temperatura desse alimento. Então, como assim, né? Nós temos alimentos neutros, frios, gelados, quentes e mornos. Como assim? Por exemplo, a banana. A banana, na medicina chinesa, ele é um alimento gelado. Se a pessoa tem uma deficiência do elemento terra, que está relacionado aos nossos pensamentos, e a gente quase nem pensa hoje em dia, né? Imagina, o dia inteiro aqui matutando qualquer coisa que aparece. Então, ela vai o quê? Não necessariamente, né? Mas ela vai deixar a pessoa mais deficiente, porque já é um alimento gelado para aquela pessoa. Ou aquela pessoa que tem edema, que tem dores articulares, tem bastante celulite, falta de circulação.
não é um alimento bacana para ela. Porque ele acaba deixando o corpo com mais preguiça de resolver, tipo isso? Isso, por conta dessa parte energética. Então eu vou passar alimentos neutros, mais mornos para essa pessoa. Então a pessoa que está mais apática, eu preciso colocar alimentos mais quentes. Entende? Então é essa leitura, né, que a pessoa está fazendo. Talvez um exemplo de insônia, para ficar um pouco mais claro. A pessoa chega para mim e fala assim, Carol, tem insônia, ok. Aí eu gosto de comer pimenta, gengibre, né? Ah, ok, tá. Então são alimentos quentes, que isso vai perturbar ali o elemento metal e o coração. Então vai deixar a pessoa sem sono e agitada. Então vamos diminuir esses alimentos que são quentes, né? Trazer com alimentos mais neutros, alimentos talvez até mais frios, para que essa pessoa relaxe, né? Que tire essa energia mais alta, né? Mais yang, para que ela consiga ter uma boa noite de sono. Eu amo gengibre. Você falou gengibre, eu falei, esse gengibre realmente é quente. Quando você come, ele dá uma... Eu adoro chá, nossa. Bom, enfim. Não tomar de noite, lembrar de não tomar de noite. Até o meio-dia. Até o meio-dia? Café, então, também é só até o meio-dia. Olha lá, pessoal, vocês que amam café, más notícias. Eu sou também cafezeira, né? Mas assim, até tem uma quantidade ideal, né? Porque eu entendo que, às vezes, a gente não tem uma boa noite de sono. Tem a correria do dia a dia. O café vem ali para te dar um up, só que na verdade você está preenchendo um vazio. Então, uma falta, né? Uma falta. Então tem um horário para você fazer isso, até, né, com o café e os alimentos que podem te ajudar para te manter mais agitado, mais animado. Né? E os outros pilares que você falou? Os exercícios físicos e ainda a respiração. E a fito. Isso, e a terapia. A fitoterapia chinesa é bárbara também, porque assim, imagine que são chás, né, em cápsulas. Então tudo aquilo que você, vou tomar um chazinho de camomila, vou fazer vou comer um goji berry, né, tudo isso ele é transformado e vai para as cápsulas. Então, seguindo o exemplo da insônia, qual que é a leitura da insônia, né? A gente tem uma deficiência do coração e também pode ter do fígado, mas isso de maneira energética, não do órgão, né? Então eu vou ler, existem várias classificações, e eu vou ler e vou receitar, né, uma fórmula específica ali para a pessoa. Não é remédio, entenda, né? Porque o remédio às vezes se faz necessário, mas a fito ela age na causa, na deficiência energética da pessoa que leva aquele sintoma. Né? Os exercícios físicos, né? Então os exercícios podem ser gerais, né? Tem os exercícios chineses, né? Mas trazendo aqui para o ocidente, então é uma caminhada, uma musculação, se você gosta de exercícios mais pesados, um crossfit, um futebol, um beach tênis, enfim. Porque o nosso corpo é movimento, saúde é movimento. Quando a gente está parada, estagnada, tudo, né? Perceba uma água parada. O que acontece? Fica fedida. Você vai querer ficar fedida? Então, tudo é movimento. Então, o nosso corpo precisa, não só a nossa mente e as nossas emoções. Sim. Tem o Tai Chi Chuan da medicina chinesa? Eu já fiz, e é muito interessante, porque envolve muita respiração e controle corporal. Isso, trabalha muito, né? Então, pega esse gancho, né? Quando a gente fala só de exercício, né, alguns ocidentais trabalham o exercício em si, né? Mas quando a gente traz para essa leitura ocidental, tem o Qigong também, né, associado também aí ao Tai Chi Chuan, que dá para ser feito. Então eles trabalham muito a respiração. Por que a respiração é tão importante na visão da medicina chinesa? Por que tem dentro dessas atividades? Porque a energia é o Qi. Então quando a gente fala de respiração, uma das energias que a gente consegue fazer fluir através disso é da respiração, que é o famoso Qi, que é o Qi, é o movimento. Qi estagnado gera dor. Então se a gente movimenta, a gente consegue trazer saúde e equilíbrio. E querendo ou não, é uma forma até de oxigenar melhor, né, o nosso corpo, quando a gente tem consciência da respiração completa. Totalmente. Vem aí também a parte sanguínea, né? Então, na visão da medicina chinesa é o Shui. Então, Qi e Shui são extremamente importantes, com os pilares do Yin, do Yang e juntamente com os 5 movimentos. Uma mente que está mais acelerada, que acontece? A respiração ela fica alta. Ela fica curtinha, ela fica torácica, né? Então, e pensamento acelerado. Então, se você para
3 segundos para se observar, você vai perceber que vai estar mais curta. Então, um exercício simples. Feche os seus olhos, inspira e expira e repete 10 vezes. Simples, né? Juntando, trazendo essa respiração um pouquinho mais para o abdômen. Porque aí você tira daquela tensão e naturalmente você vai se sentir mais relaxada e mais tranquila. É a importância de, durante o dia, a gente ter pequenas pausas de identificar o que a gente está fazendo, né? Com certeza. Porque a respiração, querendo ou não, é extremamente automática pra gente. Então, às vezes, a gente tá lá no meio do trabalho, ansiosa, querendo resolver e entregar tudo e nada funciona. E a gente já fica brava, já fica estressada, já começa a desenvolver outras coisas porque a gente não fez um desse, né? Porque se a gente consegue realmente identificar, daí a gente respirar, a gente consegue acalmar tudo. Chama respiração consciente. Quando você tem vários exercícios que eu faço com os pacientes, porque entre 10 e 11 chegam com uma má respiração, por conta de estar automático. A gente não para, se a gente não para nem para observar o que a gente está sentindo, quanto menos, né, para a nossa respiração. Então, um dos pilares também, um dos tratamentos que eu faço e que, né, ressalva aí em relação à respiração, é se olhar e se observar. E dali a gente trabalhar essa respiração para ter essa consciência, né? E para fazer uma sessão assim de acupuntura, precisa a gente mesmo pode ir, precisa de uma prescrição médica? Como que é o atendimento? Não precisa de indicação médica de nenhum outro profissional. Se for indicado, ok, mas se você quiser, eu vi um vídeo, li alguma coisa, alguém indicou, posso procurar e agendar? Pode e deve. A acupuntura, a medicina chinesa, não é só quando você tem sintoma. Nós que somos ocidentais, a gente tem o hábito, né, e é comum da gente procurar algo só quando a gente tem algo, quando a gente tem algum sintoma já instalado, fisicamente. Então, uma dor de cabeça, cólicas menstruais, dores no corpo, né, ou algumas coisas relacionadas às nossas emoções. Então, a acupuntura tem a ver, a medicina chinesa, ela vai tratar você como um todo. Então, eu posso marcar, então, só para prevenir, eu estou bem, posso? Pode. Então, ela vai prevenir, manter e vai tratar você. Legal. E daí, na sessão, você identifica o que a pessoa precisa, ela te conta o que está acontecendo? É uma junção. Eu costumo falar assim, a partir do momento que eu vejo a pessoa chegando, eu já começo a olhar para ela. Como que ela tá? Ela tá andando rápido, ela tá andando devagar, tá a cabecinha baixa, tá mancando, o que que tá acontecendo? Né? Então, tudo isso eu já vou fazendo essa leitura nela. E trazendo para a medicina chinesa, tem algumas leituras que a gente faz além do convencional, que é através da língua, através do pulso, através também dessa parte energética. Então, assim, eu vou colher aquilo que ela está falando, eu vou observar ela e também vou sentir odores. A gente tem, né? A gente tem cheiro, né? Então, isso também é super importante na medicina chinesa. A língua, o que é a língua? Ela representa todos os nossos órgãos e vísceras, é um mapa. Então, se você tem uma saburra branca, que é aquela camadinha, né, que a gente tem. Nossa, mas eu raspo de manhã e ela não sai. Na verdade, é um desequilíbrio aí que você tem. Então, ou ela tá amarelinha, ou sua língua tá com marca dentária, ou ela tá mais fina, tá mais vermelha na ponta. Tudo isso eu vou fazer uma leitura. Ou através do pulso, né? A pulsologia chinesa também são os órgãos e as vísceras que estão ali, então eu consigo fazer a palpação, né, para observar. E ali, depois de todas essas observações, essa coleta de informações, eu vou entender o desequilíbrio energético, porque não é doença, não é um nome, não é uma depressão, não é uma ansiedade, não é o estresse, é um desequilíbrio energético que gera algum sintoma na pessoa. E é a partir dali que a gente trata. Sim, a gente falou bastante sobre a energia, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas o que é energia? A gente nem tem energia no corpo. O que é isso? Tem a ver com os chakras? Tá ligado? Não tá? São duas coisas, né? Os chakras, assim, a gente tem os 7 chakras principais, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o básico, né? Eu faço a leitura também, né? Mas uma coisa são chakras, outra coisa é a energia que eu falo relacionada à medicina chinesa. Energia é Qi.
Ti é tudo. Então, os chineses, o que eles observaram? De onde surgiu, né, essa famosa energia? Qual que é esse conceito? Eles começaram a observar a natureza. E a natureza em relação aos nós, seres humanos. Essa interação que a natureza tem com nós e nós temos com eles. E ali eles começaram a entender que num dia mais chuvoso, num dia que está frio, como que fica a sua energia? Fica um brocochô. Fica brocochô, querendo comer coisas quentinhas. Uma cobertinha, Netflix. Querendo, né, ficar deitada. Então a sua energia fica mais baixa. Se você está no verão, calorzão, 40 graus, qual é a sua vontade? Nossa, o pessoal na rua sentado tomando cerveja. É aí, você quer coisa gelada, você quer movimento, você quer alegria, roupa colorida e tal. Então isso é energia. A energia que impacta, né, e que que nos move. Então, qual é a inteligência, qual que é a sacada, né, em relação à nossa saúde? É você interagir de acordo com o que você tem. Então, nós temos uma chavinha, né, nós temos ali o nosso diamante em relação a isso, uma deficiência, um excesso, né, a gente consegue identificar através disso, mas a gente tem influência externa nos nossos ambientes, nós temos influência externa através da temperatura, das estações, até da escolha das nossas cores. Então, assim, por que eu escolhi laranja? Né? Por que você escolheu um vinho? Então, tudo isso interage com a gente. Então, se a gente trouxer esse equilíbrio e essa noção, vai melhorar a nossa energia. A energia a gente troca de ser humano para ser humano também? Tipo, se a gente anda muito com uma pessoa, por exemplo, que está com energia baixa, a gente acaba ficando com uma energia mais baixa também? Isso é um tema contraditório, né? Bem contraditório, assim. Vai da percepção. Eu vou dar um exemplo. Você entrou numa reunião muito importante, ali, tá? Diretor da empresa, grandes pessoas ali de nome e tal, e você precisa fazer uma apresentação. Só que o clima está tenso e você precisa levar uma coisa para você defender a sua ideia. Você vai sentir algo? Você vai ser impactado por aquela energia? Já vai dar aquele friozão na barriga, pelo menos. Isso. Com certeza você vai sair dali carregada, né, assim, no sentido de peso, uma dor aqui na cervical, no trapézio, assim, do ombro, com certeza você vai ser impactada, né? Existem, ou então, né, vamos puxar para outro assunto. Você está super bem e chega uma pessoa do seu lado que reclama, que é, né, pessimista. Como que você fica? Para e pensa aí, das vezes que as pessoas já chegaram perto de você, né? Por mais que você esteja bem, por mais que você tenha alguns caminhos para você burlar, né, para que você não sinta aquela emoção, vai impactar, porque tem essa troca, né? Qual é a sacada também? É você, quanto mais você tiver equilíbrio da sua saúde energética, menos impacto você vai sofrer com isso. Existem algumas pessoas que usam amuletos, né? Amuletos não só no sentido religioso, né? Mas tem gente que gosta de usar pedras, tem gente que tem alguns rituais que lavam as mãos, outros que colocam sal grosso, alho, enfim, ou tampam o umbigo. Isso eu sempre deixo livre porque é um assunto bem delicado e faço a pessoa refletir sobre isso e experimentar. Experimenta fazer isso aqui, depois você me conta. E geralmente é positivo. Que acontece de você conseguir se defender um pouco mais. Então, o ideal é a gente sempre estar se cuidando para não ser tão impactado com energias externas. Porque, querendo ou não, a gente aceita quando a gente está meio estranha. Entendi. É isso aí. Então, né? Seja responsável por você. Cuide de você. Você é mais importante primeiro. Com certeza. E assim, quando as pessoas te procuram, começam a fazer o tratamento, é longo? São várias sessões que têm que ser feitas? Ou depende do caso? E quais são as mudanças que as pessoas sentem? Depende do caso, mas o que eu falo? O corpo é uma informação que você vai colocar. Então, assim, eu sou, na verdade, uma facilitadora. Eu só vou conduzir aquilo que a pessoa já tem. Né? E você está em falta, eu vou colocar através da dietoterapia ou através da fitoterapia chinesa. Então, se uma pessoa chegou com uma dor no quadril, por exemplo, uma dor muito aguda, a gente vai fazer ali 3, 4 sessões, uma vez por semana, e a gente vai observar. Se a pessoa, sempre deixo livre,
Se a pessoa quiser tratando, porque geralmente vem por dor no quadril e continua por outro motivo, né? Sempre vem questões emocionais juntas. Então, a princípio, uma vez por semana, dependendo de cada caso, da frequência, 3 a 5 sessões. Depois a gente espaça para 15 dias. E sempre sugiro mensal, para colocar essa informação, para mover essa energia, para que ela se sinta saudável, né? Porque às vezes é o que acontece, às vezes a pessoa acaba se dando alta, que isso não é ruim, mas às vezes volta ali depois de 6, 7 meses toda bagunçada. Né? Então, é mais ou menos assim que eu faço, dá muito resultado. As pessoas acabam mantendo, nem que venha a cada 2 meses, só para dar um start, né? E é engraçado que tudo isso que você falou tem muito a ver com aquela questão que você falou de movimentar, né? Porque o movimentar, às vezes, a pessoa não consegue correlacionar com a mudança, né? A gente é apegado, a gente não quer que as coisas mudem, mas é importante ter essa evolução, né? Então, de a gente sempre fazer uma sessão ou até mesmo de ir em algum outro tipo de terapia, facilita para que a gente lide melhor com as nossas mudanças, porque estamos o tempo todo, somos outras pessoas sempre que a gente acorda, né? É isso aí, assim, eu sempre indico psicólogos quando é necessário, quando está num estágio além ali, psiquiatra, né? Então, assim, é importante, né? Ali eu faço, né, o que dentro da medicina chinesa, né, eu consigo, mas tem parceiros aí que eu sempre indico, porque eu acho que assim, o autoconhecimento, essa autopercepção é extremamente importante, né, para a nossa saúde física, emocional, mental, social, espiritual. Então, assim, é extremamente necessário. Essa questão do apego, né? Não quero mudar esse padrão, né? O interessante é que, assim, quando as pessoas pedem ajuda, é porque elas já querem mudar aquilo. Né? Então, assim, estou chegando aqui porque eu preciso de ajuda. Então, assim, é diferente de você oferecer sem que a pessoa tenha se percebido, independente do motivo. Né? Então, já é um caminho que a gente já percorre, né? A pessoa já percorreu antes de chegar até mim. E uma coisa super bacana dentro das sessões, que aí não tem a ver com a medicina chinesa, mas que eu acho de extrema importância, é a gente trabalhar a nossa reprogramação mental. Então, assim, essa questão do apego, as nossas crenças, né, limitantes. Então, assim, às vezes a pessoa é relacionada a algum sintoma. Vamos colocar uma dor de cabeça, sei lá. Eu sempre tive dor de cabeça. Né? Tá, eu tô aqui, né, quero ajuda, mas eu sempre tive dor de cabeça. Então, se melhorar só um pouquinho, tá bom. Não tá bom, não. Nossa, já convive há tanto tempo que normalizou uma dor que nem deveria ser normalizada. Pois é, então assim, são através de novas frases, né, que a gente vai construindo para a gente ir reprogramando aquele padrão, que naturalmente também vai melhorar essa questão energética, de pensamento e comportamento. Né? Então, tudo isso a gente faz na sessão. E lógico, né? É importante falar. Uma coisa não exclui a outra. Então, fazer uma terapia chinesa não vai excluir de você também no seu médico fazer exame de sangue, no mínimo. Extremamente importante isso, assim. Ó. Nada é 100%. Nada. Então, assim, tô lá na Carol, preciso abandonar os tratamentos. De jeito nenhum, né? Então, assim, é uma aliada. É uma aliada. Então, eu sempre cobro os pacientes, sempre oriento que é necessário continuar passando nos médicos, fazendo os exames, né? Essa parte orgânica, olhando para isso, né? Então, assim, são associações, né? São braços que a gente vai juntando para que a pessoa esteja bem, né? Não é nada único, né? Então, eu faço acupuntura e não vou no médico. Eu vou no médico e não faço acupuntura, não. Eu faço acupuntura, não preciso de terapeuta? Precisa. Legal, e volta até mesmo porque a gente falou de que somos um monte de coisas, né? A gente é um monte de informações, a gente precisa lidar com a nossa emoção, com o nosso corpo, com o nosso tudo. Então, a gente precisa ter sempre pessoas em nossa volta que nos auxiliem em tudo, né? Com certeza, é de extrema importância. Também pedir ajuda, né? Então, assim, identificar, né? E se abrir, eu falo que assim, puxando em relação às nossas emoções, a sociedade não quer parece que a gente se expresse, parece que a gente não pode se sentir vulnerável, né? É feio, né? Mas ser humano é ser humano, né? Então a gente vai se sentir vulnerável, né? Então assim, é você identificar e saber que tá tudo bem, né? Que é um momento, que é um processo que você está passando e que a gente está aqui para ajudar, né? Então é de extrema importância.
Você comentou sobre as pessoas quererem procurar, né, que elas procuram algum tipo de terapia quando elas já querem mudar. Se a gente leva uma pessoa para uma consulta de acupuntura e ela mesmo não quer mudar, tem o mesmo efeito? Tem. Tem? Ah, então Tem. tá bom, isso é bom. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe como, né? E tem algumas terapias, por exemplo, como o Theta Healing, que é uma das que eu mais faço e mais gosto, a pessoa tem que estar aberta. E se ela não está aberta, querendo ou não, ela bloqueia tudo, não deixa nada entrar, né? Existem vários artigos científicos, né? Eu acho que dentro desses 5.000 anos da existência da acupuntura, e é recente no Brasil, tem mais ou menos uns 40, 50 anos que está no Brasil. Então, tem se estudado muito relacionado a isso. Então, quando eu coloco um ponto de acupuntura, eu estou acionando todos os neurotransmissores, circulação, tudo. Então, assim, se a pessoa quiser ou não quiser, vai fazer efeito. Vai melhorar. Né? Então, mesmo ela não estando aberta, mesmo ela não acreditando muitas vezes, né? Então vai ter um efeito ali positivo para a pessoa. Que é a resposta do próprio corpo. Você estimula o ponto e o próprio corpo já consegue se reequilibrar. É como se fosse um interruptor de luz. Ela está apagada. Então eu só vou acender aquilo que ela precisa. Existem milhões, né, de interruptores. Então eu vou lá no certo, no correto e acendo. E aí ele vai fazer todo esse mecanismo de ação no organismo da pessoa. E todas as pessoas podem fazer acupuntura, com todas as doenças ou fases de vida, gravidez, tudo isso? Todas as pessoas podem fazer. Tem algumas ressalvas, mas são poucas, né? Então, assim, bebês podem fazer, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, né? Grávidas. Qual que é o lance? É diferente de eu atender um bebê, né, o tempo de ação, às vezes eu não uso agulha, né, agulha tem outras ferramentas que eu uso ali com a criança. Então, o tempo de estímulo vai ser menor do que para um adulto, por exemplo. Um adulto, 40 anos, uma mulher, né, ali toda cheia de energia, então é totalmente diferente do estímulo da criança. Como para idoso também, para uma idosa de 80 anos, também o estímulo vai ser diferente, mas não significa que não possa fazer, pelo contrário, né? A acupuntura deve fazer, pensando por quê? Para manter a saúde, buscar defesas, né, do corpo, e você fica mentalmente e fisicamente bem. E você falou que em bebês você não usa agulha. O que daí você utiliza? Tem a ver com aquelas sementinhas de mostarda que as pessoas colocam no ouvido? Tem a auriculoterapia, né, chinesa e francesa. Eu trabalho com as duas. Mas na criança eu uso a chinesa, que são as sementes de mostarda. Né? Uso poucas também, né? E coloco ali de acordo com a queixa, às vezes uma cólica, às vezes um refluxo, né? Ou às vezes não está dormindo bem, né? Então eu faço esse estímulo. Dá para ser colocado no corpo também, em pontos de acupuntura, ou um outro material que chama stipper. O que é esse stipper? Ele faz um reequilíbrio energético. Ele parece um algodãozinho e tem silício, então ele também estimula. Né? Tem para bebês, também tem pequenininhos, então é usado esses materiais. Ou a minha mão também, né? Tem uma coisa chamada acupressão, que é a pressão de pontos de acupuntura com os dedos. Né? Dá para ser feito também. Então até quem tem medo de agulha não é desculpa para não ir. Não, tem laser, tem outras, né? Tem outras ferramentas aí, mas o que eu gosto mesmo é as minhas mãos. Eu falo que assim, é sala dos milagres, né? O pessoal brinca lá comigo. Porque saber identificar onde está e o estímulo que você vai fazer, se é com agulha, se é com stipper, se é com laser, se tem a parte de choque, tem a minha mão, então assim, né, é saber o que fazer, aonde tem que fazer e já dá o start na pessoa, independente do material. Então, gente, se você tem medo de agulha, não tem problema, dá para ir lá e resolver, dá para fazer tranquilo. Dá. Carol, assim, pra gente juntar tudo isso. A gente começou falando muito sobre, né, a nossa saúde emocional e mental. E, querendo ou não, a gente foi partindo por uma parte energética, uma questão corporal. Então, para a gente ter uma saúde emocional e uma mental bacana, em equilíbrio, a gente tem que pensar no todo, nunca é só uma coisa. Não tem como você... o pilar, né, da saúde, o pilar da medicina chinesa, não tem como você pegar uma coisa só. Eu sempre falo que assim, faz o simples. Faz o básico. O que é o básico? É você ter uma boa noite de sono, é você ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos,
respirar, meditar, se olhar, né, se ouvir, escutar o próprio corpo, se perceber, para daí fazer toda essa junção. Não tem como a pessoa falar assim, já estou fazendo exercício, não preciso cuidar de outra coisa. Não! Né? Então, nós somos um conjunto, sempre lembrem disso, né? Assim, é importante ressaltar. Nós somos um conjunto, não adianta nada a pessoa estar lá na academia sofrendo, ficar 7 dias na semana e não ter uma alimentação boa, não é? Não tem resultado. E a mesma coisa vale para a nossa saúde emocional. Então, assim, é um conjunto, né? O que vai interferir, o que vai impactar, se você juntar tudo isso, fazer um bolão aí, eu sei que o resultado vai ser ótimo, né? Sim. Então, é sempre as pequenas ações em todos os campos. É isso aí. E assim, nossa, veio a pergunta e foi embora. Calma. Tá. É bom, é muito bom. A memória. Olha, memória. Memória, elemento terra, né? O que aconteceu? Come inhame, batata doce. Nossa, não como inhame, não como batata doce. Mandioquinha. Mandioquinha eu como. Mas você adora o doce. Amo. Olha lá. Fui pega, pessoal. Abre meu armário ali, tem o quê? 2 Twinks pra comer. Tá vendo? Ai, senhor, então tenho que comer mais mandioquinha, eu tenho que fazer sopa. Tá vendo, gente? Já fica aí as dicas pra você, não vou nem cortar essa parte. E assim, pra as mulheres que vão... Era aí essa pergunta. As mulheres que vão até você, elas têm alguma queixa em comum? É muito interessante, assim. Geralmente eu atendo mulheres, é mais mulheres que eu atendo, 80% a 90% das pessoas que chegam pra mim são mulheres. E dos 30 aos 55 anos. Bem numa fase profissional, que a pessoa está muito ativa, às vezes é mãe ou não, né? Mas assim, tem aquela carga de estresse altíssima, né? E geralmente assim, é estresse, ansiedade, algum sintoma físico, né? Mas também tem muitas queixas menstruais, né? Então assim, quem aqui não tem TPM ou já teve? Essa semana, inclusive, tá rolando. Mas nós somos fases, né? Também é importante ressaltar, né? E aceitar isso. E é muito bonito a leitura da mulher na medicina chinesa, né? Sabe aquela coisa assim, mulher de fases? Nós somos. Né? Então, cada semana representa algo. Cada semana o sangue está representando algo ali da mulher. Então, quem que representa o sangue menstrual para a medicina chinesa? É o fígado. Então, se tem um fígado estagnado, assim, fígado não gosta de ficar parado. Signo é madeira, signo é árvore. Se você para uma árvore, se ela segura o galho, ele vai quebrar. Então, ele precisa de movimento, mas ele precisa estar forte também. Então, geralmente vem por queixas menstruais, estresse, e que com isso a gente consegue melhorar na sessão aí com a acupuntura, com a dieta, com a fito, né? E a alimentação tem muito a ver, então, com a nossa TPM, querendo ou não? Também, o que acontece? Quando eu vou falar das fases, eu acho que fica mais claro, né? Então, a gente tem a fase logo após que a gente menstrua, é uma fase de renovação. Então, a gente quer o quê? A gente quer desbravar, a gente quer colocar projetos em prática, né? Primeira semana, os primeiros 7 dias e 15 dias, a gente fica assim. Então, a gente fica super agitada, animada, alegre, tal, vamos pra cima, né? Então, por quê? Já passou aquela doação, né, que foi o sangue menstrual, né? Então já passou, então a gente fica super bem. Depois o corpo ele já começa a precisar de yin, que é matéria e que é sangue. Só que como hoje, atualmente, a mulher ela precisa estar mais yang, que é a força masculina, então ela precisa ir para frente, batalhar e tal. Então isso acaba ficando em desequilíbrio. Então ela está em falta. Ela está em falta. Então ela pode vir a ter dores de cabeça, distensão mamária, ficar com sensibilidade nos seios, dor na coluna lombar, fraqueza, né? Uma alteração de humor, né? Então, assim, isso começa a apresentar, que é a fase da feiticeira, né? Então, assim, aquela fase que a gente tá, você não mexe comigo, né? Eu vou tocar um soco na sua cara! Tá, um sorriso no rosto. E depois, quando vem a menstruação, é a fase da bruxa, que é a fase que realmente a gente quer ficar quietinha, a gente quer se acolher, às vezes cólica acontece durante alguns dias.
E depende muito, assim, não é para ter, né? A gente fala que na medicina chinesa o sangue tem que vir e você nem perceber e ir embora. Mas quem que consegue hoje em dia? Né? Quem que consegue estar nesse equilíbrio hoje em dia? Muito raro, né? Então, assim, o que é um equilíbrio menstrual? Então, de fluxo aí de 3 até 5 dias, no máximo, e ali numa proporção diária, assim, que não seja muito, também nem muito pouquinho. Não pode ter coágulos e não pode ser aquele sanguinho mais marronzinho no final, né? Então tem que vir, apareceu, opa, tá vermelho, opa, já foi embora, né? Então tem que ser assim, né? E com alguma queixa aqui ou ali, mas muito sutil, né? Não que a pessoa tenha impacto, né? Assim, socialmente ou até mesmo familiar, às vezes, né? Que acaba impactando. Daí quando passa, nossa, passou, agora tô bem, tá tudo certo. Sim. E você comentou sobre a energia masculina que a mulher acaba tendo que ter mais hoje. O que seria algo mais com energia feminina que ela pode fazer para tentar equilibrar, para tentar trazer um pouco esse lado? Para falar isso, eu preciso falar do Yin e do Yang. O que é o Yin e o Yang? O Yin é tudo que é noite, é água, é escuridão, é o recolhimento. O Yang é o fogo, é o dia, é, né, a força, né? Tanto homem quanto mulher tem essas energias, né? Só que na leitura, né, da medicina chinesa nós somos mais Yin. Nós temos mais essa característica Yin, de recolhimento, né? Então as mulheres antigamente ficavam em casa, tinha essa questão maternal, de cuidado, né? Só que a mulher hoje em dia, ela faz as duas coisas, ou mais, né? Muito mais, né? Eu fui humilde aqui, faz muito mais. Então toda essa energia para fora desgasta essa energia Yang e acaba refletindo nessa energia Yin naturalmente. Então por isso que acaba vindo alguns sintomas, né? Então de extrema importância para equilibrar. Então o que fazer para equilibrar o Yin, né? Como fazer? Fora tudo isso que eu já falei. Tem o aterramento, né, que fala, tem o grounding, que anda descalça. Então, assim, anda descalço, aterra essa energia, porque energia Yang é para cima. Então, tudo que está relacionado aqui para cima. Então, pensamentos acelerados, pensamentos nebulosos que você não consegue raciocinar, ou que você tem que pensar muito, estresse, ansiedade. Então, quando você faz esse grounding, que você coloca os pés no chão, você puxa, né, essa energia Yang para Yin. Então, você auxilia, né, todo esse equilíbrio energético. Outra dica, escalda-pés. Né? Faz coisa de vó, mas eu adoro as dicas de vó, que valem muito a pena e tem muito sentido. Né? Então, você fazer um escalda-pés antes de dormir, aquela água morninha, quentinha, gostosinha ali. Por quê? Além de estimular os pontos que a gente tem nos pés, né? Mas também ela vai trazer essa energia que está no alto para baixo. Para se recolher. Para você se recolher. Né? Entre outras, existem outras várias maneiras, mas eu acho que essas duas é fácil, é simples e a gente consegue fazer. Maravilha, eu gostei muito, eu sou uma pessoa de praças, eu gosto de, às vezes eu tô meio acelerada, eu sento na grama, eu ponho a mão na grama, e daí eu fico quietinha, então acho que eu tô fazendo isso sem nem saber que eu tô fazendo um tratamento. É isso aí, nós somos intuitivos. Isso. E quando você busca relacionado a isso, ou algum alimento, alguma coisa, é porque você realmente está precisando. Por isso que eu falo, escuta o seu corpo. Ele já te dá sinal, ele já está buscando alternativas aí para te ajudar. Gente, vamos ficar em silêncio, tenta ficar 15 minutos por dia, 15 dias é muita coisa. 15 segundos. 15 segundos em silêncio, começa com 15, daí segundos, se der 15 minutos tá ótimo também. Carol, eu gostei muito, você quer deixar algum recado final para as meninas, para quem tá ouvindo? O seu corpo, a sua mente é o seu castelo, é a sua morada, então cuide bem dela. Né? Tá bom para vocês? Você só vai ter um corpo nessa terra, então você cuide bem dele.
Maravilhoso. Carol, muito obrigada mesmo de você ter vindo, de ter aqui conversado, dado tantas dicas e até mesmo explicado coisas que parecem até simples, né? E a gente não para pensar. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, gratidão. Gente, então obrigada para você que assistiu ou ouviu até agora. Não esquece de seguir a Carol nas redes sociais, vou colocar aí na tela e também na descrição. E segue também o Podinista pra gente continuar aqui trazendo sempre mulheres para trazer tantas dicas e informações pra gente legais, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês semana que vem.